Obrigado, Senhor, por essa obra na cruz, que é tão facilmente associada à falência, à derrota, à perda, à humilhação. No entanto, no teu plano, no teu gracioso plano, pagaste no teu Filho a nossa culpa, o nosso pecado que é contra ti somente. Vem, Senhor, com teu evangelho restaurar também a nossa alma, nosso coração, dar-nos a tua paz, falar aquilo que precisamos da tua parte ouvir. Então, humildemente, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que abençoes-nos o falar e ouvir da Tua preciosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós iniciamos um tema no dia 25 de junho, dentro do contexto que era o último domingo no mês missionário que a gente teve aqui, que era um culto numa perspectiva mais evangelística. E ali nós pegamos a palavra, o convite de Jesus naquela ocasião, de Mateus 11, os versos 28 a 30, e me comprometi com vocês de a gente avançar nessa reflexão, e havia me esquecido de que domingo passado já estava agendado com a Kathleen, que nos trouxe a palavra. Então a gente pulou um domingo, faltou um domingo, mas retomamos hoje esse convite precioso de Jesus, que nos diz em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Conforme Almeida, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, ou aprendam de mim, como diz Almeida, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Meu jugo é fácil de carregar, meu jugo é suave, e o meu fardo que eu lhes dou é leve. Até aqui a palavra. Nós vimos que há 3 verbos importantes que merecem alguma reflexão e algum destaque. Venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olhamos mais de perto o venham. Vimos que se trata de um convite, não de um imperativo meramente. Temos aqui um vocativo, na verdade, praticamente um apelo que Jesus faz. Assim, todos que se sabem, se compreendem, se percebem cansados, sobrecarregados nesta vida, são bem-vindos a Jesus. E nele encontrarão descanso e refrigério, paz para suas almas. Hoje queremos seguir com a segunda parte deste convite. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha canga. Daria para dizer, sejam meus seguidores, andem comigo. Então o convite de Jesus, de vir a Jesus, não se encerra tão somente talvez num ato litúrgico, em um culto evangelístico, em vir à frente, dar um testemunho público da sua vida entregue a Jesus, ainda que isso faça parte. O convite implica em arrependimento, vir a Ele, render a sua vida a Ele, confiar nossa vida a Ele e andar com Ele. Mas embutido nesse convite de vir a Jesus está também o convite de seguir a Jesus. Venham a mim e sigam-me. É como Jesus convida as pessoas, muitas e muitas vezes. Quando Jesus iniciou seu ministério, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, ele começou a proclamar o Evangelho.
Evangelho, a boa nova de Deus, convidando as pessoas ao arrependimento, a crerem nele e a seguirem a ele. Assim, em Marcos 1, verso 15 e seguintes, a gente lê um pedaço dessa história, que diz assim: o tempo é chegado, é assim que Jesus proclamava. O tempo é chegado, o tempo de Deus, o kairós de Deus é agora. O momento de salvação é agora. O reino de Deus está perto, está próximo, até porque o rei está aí. Ele, Jesus, o rei. Porque o reino, sem o rei não é reino. Onde o rei está, onde o rei governa, o reino de Deus está. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E aí, andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu Simão, que é o Pedro, e o seu irmão André, lançando redes ao mar, porque eles eram pescadores. É o que eles fazem. E Jesus diz para eles: sigam-me, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, Jesus viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, que também preparavam as redes, igualmente pescadores, e logo Jesus os chamou: venham. E eles seguiram a Jesus, deixando Zebedeu, o seu pai, com os empregados no barco. Então, voltando ao convite de Jesus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, eu os aliviarei. Jesus acrescenta: tomem sobre vocês o meu jugo. Sejam meus seguidores, andem comigo. Mas como assim, você vai perguntar talvez? Jesus não prometeu que aliviaria o nosso fardo? Que nos daria descanso? Nós que andamos cansados e sobrecarregados? Ele não prometeu descanso para as nossas almas? Como é que Ele nos convida a nos colocarmos debaixo do seu jugo? Como é que Ele nos convida a tomarmos sobre nós o seu jugo? Não é colocar mais peso sobre os nossos ombros, já sobrecarregados? Mais regras a serem cumpridas, mais compromissos a serem assumidos, mais preocupações para incluir, entre outras tantas que já temos? Talvez não é sem motivo que poucos querem seguir a Jesus, porque entendem esse seguir como algo a mais na agenda, mais compromissos, mais peso. Você sabe o que é um jugo, aliás? Uma canga? A gente na cidade não lida mais muito com isso, né? O jugo, a canga, é feito de uma madeira forte, resistente, e por isso às vezes pesada. Ela é esculpida, ou é difícil achar em natura, com curvaturas adequadas para colocar sobre o pescoço de uma junta de bois, por exemplo. E a essa canga vai preso, então, a haste que puxa a carroça, ou um arado, aquilo que vai se fazer. Então, se trata de uma ferramenta de trabalho, e não de descanso, não de alívio, a princípio. Então, o convite de Jesus de tomar sobre nós o seu jugo não é um convite para pôr mais peso sobre a gente, mais responsabilidade, mais tarefas, mais compromissos. Mas o que Jesus quer dizer quando Ele usa essa figura de tomarmos sobre nós o seu jugo? Ao convite do venham a mim, eu lhes darei descanso, segue-se, portanto, o convite que nós poderíamos traduzir assim: deixem de controlar suas vidas. Parem de controlar suas vidas. Coloquem-se totalmente sob o meu jugo, sob a minha direção, sob o meu cuidado, sob a minha guarda, a minha condução. Eu
irei andar ao lado de vocês. Eu os ajudarei a carregar o fardo muito pesado. Eu os aliviarei. Eu darei descanso. Então, como dissemos, se você está cansado e sobrecarregado, o convite é: venha a Jesus. Tal qual uma criança, depois de passar o dia correndo e brincando, se aninha no colo da mãe, do pai e adormece tranquilamente em seus braços. Tal é o descanso. Jesus não nos convida a virmos a uma religião, porque a religião não te dá descanso, ela te traz demandas, demandas e mais demandas, regras e mais regras. Não é a uma doutrina meramente que Jesus te convida, ela não pode te dar descanso. Também Ele não está propondo férias, um spa, nem mesmo remédios. O verdadeiro descanso e paz para as nossas almas, nós encontramos em Jesus somente. Creio-me nisso. A primeira coisa que mais precisamos é da comunhão do Senhor, é esperar nele, é confiar nele. Como dissemos aqui no dia 25 de junho, memória boa, né, de vocês? Isaías 40, nós citamos, quando fala que até os moços se cansam, se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Agora, essa entrega integral, este abandonar-se nos braços do Senhor, demanda realmente uma segunda condição: abrirmos mão de controlar o tempo todo a nossa própria vida. Tomem sobre vocês o meu jugo, sejam meus seguidores, andem comigo. Vejam, se não é exatamente isso que acontece, a razão de tantas vezes estarmos cansados e sobrecarregados é que achamos que precisamos controlar tudo, todos, o tempo todo, a nossa vida o tempo todo. Eu preciso zelar pelo meu sustento. Aliás, também precisamos disso, mas não com esse nível de peso que muitas vezes temos. Eu preciso conquistar a felicidade a qualquer custo, eu preciso fazer o possível para ser salvo. Então, sim, seguir alguma religião, me fazer o sacrifício de fazer algumas obras. Errado. É tudo graça. É por graça e por fé somente. É dádiva do Senhor, é cuidado do Senhor. Jesus fala sobre a ansiosa solicitude da vida, é assim o título lá no Almeida, e falando das preocupações que ocupam o coração das pessoas, no Sermão do Monte, em Mateus 6, verso 25, ele diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem ou preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que a comida? Não é a vida mais do que roupa? E aí ele manda olhar para a própria natureza, para os passarinhos, para as flores, que não semeiam, não colhem, mas o Senhor cuida delas. E aí ele conclui no verso 32 e 33, pois os pagãos, os incrédulos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, e todas essas coisas, tantas vezes objeto de preocupação e muito peso, vos serão acrescentadas, vos serão dadas. Vejam esse trecho aqui que eu citei, começa um pouquinho antes, no verso 25, eu citei a partir do verso 25, mas ele é introduzido, o verso 25, com um portanto, o que pressupõe que existe alguma condição antes, uma afirmação antes.
E o que está antes? Verso 24. Ninguém, diz Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, e não adianta tentar, não podem, não é possível servir a Deus e ao dinheiro, à riqueza, ao mammon, como Lutero mantém essa tradução, tentando transparecer a ideia de que está se colocando o dinheiro numa condição de uma divindade, de um ídolo. Muitas, mas muitas pessoas têm investido a sua vida para servir às riquezas, às coisas desse mundo, ao dinheiro. Afinal, com ele eu posso tudo, não é? E depois de ter o suficiente, finalmente até encontrarei descanso para a minha alma, como aquele que Deus chama de louco, depois de construir celeiros maiores e guardar toda a sua colheita e dizer: agora goza a vida, aproveita, come, bebe, regala-te, você tem estoque para a vida toda. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Errado, então, de novo. Quanto mais dinheiro a gente se consegue ou se busca, mais preocupadas as pessoas ficam. Será que ele está seguro? Será que ele está devidamente aplicado? Será que está rendendo o suficiente? Creio-me, o dinheiro escraviza, como os ídolos escravizam. A não ser que ele, nossos bens, nossa riqueza, nosso dinheiro, esteja também submetido sob a autoridade e as prioridades do reino de Deus. Então, quanto maior sua necessidade de controlar a sua vida, controlar as coisas, tanto mais sobrecarregado você ficará. Quando Jesus nos convida, em Mateus, ali, como já li, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está dizendo: abram mão de controlar suas vidas. Deixem que eu tome conta de vocês. Eu os aliviarei. E sei exatamente do que vocês precisam, quais são as suas demandas. Então, deixem que eu cuide, que eu ande com vocês e vocês terão descanso para as suas almas. Agora, como? Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Lembro aqui o que já comentei, o jugo, então, conecta dois animais da mesma espécie, para que possam trabalhar juntos como um time, uma dupla, uma parceria. Vejam que Jesus não está falando do colar de cavalo ou de boi, os arreios, que também é um tipo diferente de jugo, mas ele é individual, é para um animal trabalhar sozinho. Jesus usa deliberadamente o jugo como exemplo, e ele fala do jugo que é feito para dois andarem juntos, lado a lado, repartindo o peso da carga. Por essa razão, a tradução de Almeida talvez se encaixa bem e seja bem adequada. Venham a mim, todos vocês, cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Para que isso seja possível, tomem sobre vocês o meu jugo. Se insistimos em andar sozinhos, seguiremos sobrecarregados na vida. E muitos acham que a fé é algo muito particular. É uma coisa que eu vivo sozinho, no meu apartamento, na minha casa, não tem nada a ver com ninguém. É entre eu e Deus. Mas a fé cristã, ela sempre é comunitária, encaminha relacionamentos com a sua igreja, com o seu corpo, com o Senhor.
Tomar o jugo de Cristo é colocar-se debaixo da sua autoridade, debaixo do seu comando, debaixo do seu governo. É disso que Jesus está falando e nos convidando aqui. Então, por que Jesus usa essa figura do jugo, afinal? Primeiro, porque é um símbolo de parceria, eu diria assim. A fé em Cristo não te condena a uma vida solitária e individualista, de forma alguma. Mas Ele te convida a segui-lo em todos os dias da sua vida e em todas e quaisquer situações que sejam. Não se trata de um sobrepeso. Ele não está colocando mais fardo sobre você, mas Ele está tomando. Aliás, Ele diz lá no final, no verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está cansado e sobrecarregado nesta manhã, é bem possível que você ainda ande carregando o seu fardo sozinho. Ainda que, como cristão talvez, insiste em controlar a sua vida, em tomar todas as decisões sem envolver o Senhor nisso. Sempre que saímos debaixo do jugo do Senhor e decidimos caminhar por conta própria, não caminhamos em direção à liberdade e à leveza de vida. Pelo contrário, o estresse aumenta, porque realmente ficamos por conta própria, porque assim decidimos. Assim também, sempre que nos submetemos ao jugo de Cristo, andando sob o seu senhorio, sob o seu governo, nosso fardo é aliviado e encontramos verdadeiramente descanso para as nossas almas. E, em segundo lugar, a figura do jugo, afinal, também é um símbolo de controle e direção. Ou seja, os colonos que usam o jugo em seus bois, por exemplo, o fazem para controlar e dirigir essa junta de bois, que tem muita força, muita força. Tomar sobre si o jugo de Cristo é colocar-se debaixo do controle dele, debaixo da sua direção. Eu abro mão de controlar a minha vida. Quando nos colocamos sob o jugo de Cristo, nós andamos na mesma direção do Senhor, no mesmo ritmo do Senhor. Por acaso, você conhece uma única cena na Bíblia em que Jesus apareça correndo, desesperado, atrasado, como quem vai tirar o pai da forca? Eu não lembro. Se você aceita o convite de Jesus e rende sua vida a Ele, você precisa abrir mão do controle. Você não pode andar na direção contrária à dele, porque o jugo nos coloca numa mesma direção. Por exemplo, em Atos 10, quando Pedro teve aquela visão dos animais impuros descendo no lençol, animais esses descritos lá no Antigo Testamento que os judeus não poderiam comer, vem juntamente com a visão uma voz no verso 13 que dizia: levante-se Pedro, mate e coma. E a resposta do Pedro foi: de jeito nenhum, Senhor, não, isso eu não vou fazer. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. Isso se repetiu 3 vezes. E ele: não, Senhor. Em João 13 tem o lava-pés, a última ceia que Jesus celebra com seus discípulos. E quando chegou no verso 6, a vez de Pedro ter os seus pés lavados, ele perguntou: Senhor, tu vais lavar os meus pés? E Jesus disse para ele: olha, você não compreende o que eu estou fazendo agora, mais tarde você vai compreender. E aí Pedro responde no verso 8, não, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Não, não tem jeito. Isso é uma contradição por excelência. Não, Senhor, não se diz. Não é possível. Não, Senhor. Se Jesus é o meu Senhor,
eu só posso dizer: sim, Senhor. Tu sabes. Sim, Senhor, eu farei o que tu queres. Então, se você aceita o convite de Jesus de render a sua vida a Ele, você precisa abrir mão de controlar a sua vida e aceitar colocar-se no seu devido lugar. Seguir a Jesus é estar debaixo do jugo dele, submeter-se ao ritmo de vida dele, nem menos nem mais rápido. E ele sabe qual é o ritmo ideal de vida para cada um de nós. Ele sabe do que precisa vir primeiro. Ele ordena as coisas em prioridades distintas do que esse mundo faz, ou do que você talvez vem fazendo por tanto tempo. Ele reorienta a nossa escala de valores, escala de prioridades. Ouça o que Paulo escreve aos Gálatas a respeito daquilo que o Espírito Santo gera em nós, um novo caráter, um fruto. Gálatas 5, 22 e seguintes. Paulo diz: mas o fruto do Espírito, o resultado da ação do Espírito em nossa vida é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E Paulo segue: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, o Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, diz Almeida, na versão do Almeida. Ou seja, deixemos que Ele dite o ritmo e a direção. É fácil de perceber que uma vida debaixo do jugo de Cristo, ou seja, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, é um convite ao descanso no Senhor. Então, quem faz ou quem tem feito a tua agenda? Quem tem determinado ou que tem determinado o teu ritmo de vida? O mundo com suas ambições e cobiças? Ou você adota a agenda do Senhor? Por que permitimos que o mundo imponha o seu ritmo de vida sobre nós, exaurindo nossas forças, esgotando-nos, tirando-nos a paz? Então, nós não só carecemos de direção, mas também de um ritmo de vida adequado. E isto está à nossa disposição andando sob o jugo de Cristo. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e o Novo Testamento ainda mais. Mas, como eu já disse, eu nunca me deparei com uma única situação na qual Jesus estivesse correndo com pressa, estressado. Nunca. Nem mesmo quando ele recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro estava muito doente. Em João 11, essa história é narrada, e diz no verso 3 que as duas irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Venha para cá, não é? É a expectativa, afinal, eles sabem que Jesus pode curar doentes. E Lázaro é um amigo especial de Jesus, a quem ele ama. Verso 4, e quando Jesus ouviu isso, ele disse para os seus discípulos que ele estava em outro lugar: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, Jesus, receba a glória por meio dessa doença. E aí o verso 5 acrescenta uma informação: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro.
Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, o recado chegou a ele, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Não se moveu. Só depois, já estando sabendo não por informação, mas sabendo que Lázaro morreu, ele falou aos seus discípulos: vamos lá agora, porque ele adormeceu. E aí eles não compreenderam esse lance. Se ele dormiu, então ele está bem. Ele disse: não, ele morreu, vamos lá agora. Só daí Jesus vai para lá. E no verso 17 constata que ele já estava no sepulcro havia 4 dias. Já cheirava mal. Então Jesus não se movia pelas urgências da situação, do clamor das pessoas. Quando estava na casa de Pedro, subiu ao monte para orar, e o povo procurando Jesus, quando foi encontrado pelos discípulos: olha, vamos lá, descer lá, está cheio de gente esperando por você. Ele disse: não, vamos para outras aldeias, porque para isso eu vim. Então ele sabia que a vontade do Pai, nesse caso, não era apenas curar mais um doente, mas era ressuscitar um morto. E esse milagre, esse sinal de Jesus, sabendo-se Senhor sobre a vida, eu sou a ressurreição e a vida, é a declaração a Marta quando ele chega. Eu não só ressuscito pessoas, eu sou a ressurreição e a vida. É em mim que está a vida. E aí Lázaro é ressuscitado. Muitos chegam à fé. Tantos que a turma lá da oposição quis matar Lázaro pelo testemunho que isso dava a respeito do poder de Jesus. Você vai me dizer, mas também ele era Jesus, não é? O Filho de Deus. Verdade, mas assim ainda mesmo verdadeiro homem, como você e eu, verdadeira pessoa. Contudo, uma pessoa que confiava plena e completamente no Pai, na agenda do Pai, que viveu para fazer a vontade do Pai. Jesus sabia o que o Pai queria, buscava o que o Pai queria, e é isso que o movia, não importava as outras situações, era o plano de Deus que importa, a vontade de Deus que importa, e nisso há descanso. Ele não demanda de nós o que não podemos entregar. Mateus 25, Jesus fala da parábola dos talentos, referindo-se ao dia do juízo. Eu acho muito interessante essa informação, que também será, diz Jesus, como um homem que saiu para viajar e chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. É uma parábola. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a um outro ainda 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. E então ele foi viajar. O que recebeu 5 não recebeu de mais nem de menos, porque ele era capaz de gerir isso. O que recebeu 2, igualmente, e o que recebeu 1, igualmente. Ninguém recebeu mais carga, mais peso do que estava capaz de administrar. Paulo vai dizer em Corinto a respeito da sua caminhada e ministério, 2 Coríntios 3, estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por nossa própria conta. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito. Então, o convite de Jesus continua de pé. Venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu darei descanso para as suas almas.
E para que isso seja possível, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Sejam meus seguidores, andem comigo. Vocês precisam abrir mão de tentar controlar a sua vida o tempo todo, se querem encontrar descanso para suas almas. Eu concluo citando aqui uma paráfrase japonesa do Salmo 23, que eu acho que cabe muito bem aqui. The Lord is my pace setter. O Senhor é o meu ditador de ritmo, para pessoas ocupadas. Eu traduzo da seguinte forma: o Senhor é o meu marcador de ritmo. Eu não devo me apressar. Ele me faz parar e descansar por intervalos tranquilos. Ele me fornece imagens de quietude, que restauram a minha serenidade. Ele me conduz em caminhos de eficiência pela calma da mente. A sua orientação é a paz. Mesmo que eu tenha muitas coisas para realizar a cada dia, não vou me preocupar, pois sua presença está aqui. Ele é onipresente. Sua atemporalidade, sua onisciência, sua total importância, sua onipotência me manterão em equilíbrio. Ele prepara refrigério e renovação no meio da minha atividade, ungindo a minha cabeça com os óleos de sua tranquilidade. Minha taça de alegria, de energia, aliás, alegre transborda. Certamente a harmonia e eficácia serão frutos das minhas horas, pois andarei no passo do meu Senhor e habitarei em sua casa para sempre. Porque eu andarei no passo do meu Senhor e habitarei na sua casa para sempre. A questão é, portanto, você, nessa vida, servirá alguém. Alguém tem colocado o jugo sobre você. Alguém, alguma coisa. Quem tem sido o Senhor da tua vida? Você já se submeteu ao jugo de Cristo? Você acolhe o seu senhorio sobre a tua vida? Gostamos de ouvir falar de Jesus como nosso Salvador. E Ele o é. Mas, creio-me, junto a isso está o fato de que Ele é Senhor. É o Senhor a quem nos submetemos. É um Senhor que governa. É o reino de Deus ao qual somos acolhidos, porque Ele passa a governar a nossa vida. Se você não conhece a este Jesus de forma pessoal, se você não tem se dedicado, colocado-se debaixo do seu senhorio, não vá embora sem fazê-lo. Eu quero convidar a nos silenciarmos por um tempo e ore, clame ao Senhor, coloque a sua vida na sua mão, ande com Ele, vá para o seu dia a dia na nova semana com uma nova perspectiva diante de você. Andar nos passos de Jesus, no seu ritmo, sob o seu cuidado. Amém. Senhor querido, Tu conheces os nossos corações. Sabes o que estamos pensando? Ainda, como diz o salmista, ainda a palavra nem me chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. Então, Senhor, ouve a nossa oração de cada um aqui que renova, Senhor, seu compromisso contigo.
de andar sob o teu senhorio. Acolhe a oração daquele que rende a sua vida a Ti, aqui também nesta manhã. E Te recebe como seu Senhor e Salvador. Porque Tu deste a Tua vida por nós em obediência ao plano do Pai. E como Paulo diz, todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a gente possa fazer isso hoje e andar de acordo com essa declaração. Queremos renovadamente colocar-nos debaixo do Teu jugo, seguir nos Teus passos, nos Teus ritmos, no Teu ritmo de vida, confiar no Senhor, esperar no Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, para a glória do Pai eterno. Amém.